Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde a você, ouvinte do Sintonia da Tarde e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Estamos começando mais uma Emergência 193. A gente está aqui na 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, na presença do Sargento Eduardo Dias. Boa tarde, Sargento. Boa tarde a todos os ouvintes, nosso amigo Moreira Lopes mais uma vez aí, e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. Moreira, o tema que a gente traz essa semana, aproveitando também um pouco sobre a questão do frio, sobre aquecedores, quais que são os cuidados que a população deve ter com esses aquecedores. Sargento, gostaria que você falasse um pouquinho como ter esse cuidado para prevenir, algum incidente, principalmente nas residências. Como a gente pode perceber aí, nós tivemos uma mudança de clima muito grande e aquelas pessoas que têm os aquecedores e aquelas que estão adquirindo os seus agora, uma vez que a nossa região aqui é uma região de frio, essas pessoas precisam de ter alguns cuidados. A gente entende que os aquecedores, tanto eles a gás quanto os aquecedores elétricos, eles têm a sua valia, eles são muito eficientes, porém alguns cuidados devem ser tomados com esses aparelhos. A gente pode ver que os aquecedores a gás são de extrema funcionabilidade, porém a manutenção deles tem que estar em dia, uma vez para que não aconteçam vazamentos aí de gás, uma vez que esses aquecedores eles são através de gás GLP ou através do gás natural. Então a sua manutenção tem que ser feita rotineiramente dentro do prazo previsto, dentro da NBR, dentro da prescrição que já é feita para isso, e os aquecedores elétricos são aqueles que são ligados diretamente na eletricidade. Esses aquecedores, eles, como uma das situações mais perigosas é o fato deles ficarem ligados por grandes tempos, por grandes períodos de tempo, e estarem também próximos a materiais combustíveis, como cobertas, cortinas. Então o que a gente aconselha é que esses equipamentos eles não estejam tão próximos assim de outros materiais combustíveis, para caso aconteça uma sobrecarga ou algo parecido, não vir acontecer um incêndio ali na residência. O senhor falou sobre essa questão desses aquecedores a gás e também esses ligados à tomada. Quais que são as precauções com intoxicação no caso do gás e possivelmente incêndio no caso dos aquecedores elétricos? É extremamente importante, aqueles que têm os aquecedores a gás, é que o ambiente mantenha-se ventilado. Esse ambiente não seja um ambiente totalmente confinado, uma vez que esse gás, principalmente o GLP, e o GLP ainda tem um cheiro característico dele, mas o gás natural ele já é mais imperceptível. Então a pessoa pode acontecer uma situação tanto de explosão por um ambiente que está inundado de gás, e também uma situação de asfixia. Então que esse ambiente esteja sempre ventilado, alguma saída de ventilação precisa nesse ambiente. Os equipamentos elétricos, como a gente disse, ele trabalha através de uma resistência. Essa resistência é aquecida e ele é lançada no ambiente. Mais uma que o ambiente também precisa ser ventilado, até por questões de intoxicação, e outra é que ele precisa de ficar pelo menos a 1 metro de distância de qualquer material combustível. Como eu disse já, cobertas, lençóis, por exemplo, ele está ao lado da cama, é uma situação de perigo, de risco. Então é melhor que ele não esteja, que ele esteja colocado de preferência no chão, que a tomada dele que ele não seja ligado em extensões, que ele seja diretamente ligado na tomada, e uma tomada que tenha a resistência proporcional ao aparelho. E sobre uso de benjamins, você falou dessa questão desses aquecedores ligados frequentemente na tomada, uso de benjamins, qual que é o perigo desses usos com esses aquecedores não ligados diretamente na tomada? Com certeza, o uso de benjamins é extremamente perigoso, uma vez que os benjamins, ao serem aquecidos, eles derretem com muito mais facilidade do que as tomadas. As tomadas têm toda uma prescrição de NBR para que elas sustentem tanto a tomada 127 volts quanto a 220 volts. Então, eles devem ser ligados diretamente nas tomadas de acordo com a prescrição do equipamento.
E em caso de algum acidente com esses aquecedores, como que as pessoas devem tomar, né, essa atitude, chamar o corpo de bombeiros? Quais que são as recomendações para a população? No caso dos aquecedores a gás, em caso de qualquer risco, qualquer situação de risco que a pessoa venha perceber, que ela não adentre naquele local que possivelmente pode estar inundado de gás, que seja feito o contato rapidamente com o Corpo de Bombeiros através do número 193 e que seja feito o acionamento do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros vai deslocar o local e vai fazer uma vistoria nesse local já totalmente paramentado, né, o Corpo de Bombeiros com seus equipamentos, para que a gente evite tanto a explosão quanto a intoxicação. No caso dos benjamins, desses aquecimentos que a gente está falando dos elétricos, em caso de incêndio ou em caso de curto-circuito, uma das primeiras coisas que a pessoa tem que fazer é desligar a energia da sua residência, né, para poder evitar e diminuir esse aquecimento. E logo de pronto também fazer o contato com o Corpo de Bombeiros através do número 193, para que a gente vá no local e faça a extinção do incêndio, caso ele esteja começando ali. É isso, Moreira. Essas foram as informações desta semana do Emergência 193. Agradeço a participação, sargento. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos e o Corpo de Bombeiros 24 horas à disposição da nossa população através do número 193. Boa tarde, Moreira. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Eu volto com você aí nos estúdios.